Concurso Polícia Militar do Ceará, concurso PMCE, raio-x de português da banca FUNESS, análise completa aqui para vocês, tendo em vista que vocês têm apenas 3 meses de estudos e é muito pouco para tanta matéria para você sair na frente dos seus concorrentes. E digo mais, se você errar na estratégia, você vai ficar para trás. Queiroz, o que você está falando? Porque muita gente vai comprar cursos grandes, materiais extensos e vão se perder no meio do caminho, né? Eles não vão estudar de forma otimizada. Então, vou mostrar aqui para vocês como estudar de forma direcionada, né? Focado direto na banca. Lembrando a vocês que nosso material ele já é focado na banca. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Se vocês quiserem, pessoal, o edital verticalizado já após edital, tá aqui, o edital verticalizado da Polícia Militar do Ceará. Aqui você vai ter o controle se o tópico foi estudado, quantas questões você resolveu, se foi revisado de todas as matérias, certo? E se você quiser também a apostila gratuita de criminologia, ó, aqui está a nossa apostila gratuita de criminologia, vai um raio-x embarcado com os assuntos cobrados, orientações de estudo, tá aqui, ó, instruções para estudar, estudo do crime como fato social, estudo a relação entre o crime e a sociedade. E aqui é a apostila em si, né? Essa apostila também está gratuita no grupo de WhatsApp, certo? Você é só entrar lá no grupo de WhatsApp, ela vai estar gratuita para você. Isso aqui está igualzinho o que a FUNESS cobra, né? De Emílio Durkheim, exterioridade, coercitividade, generalidade. E tem a gente grifou também, né? Um fato social é toda forma de comportamento que ocorre dentro de uma sociedade, que exerce sobre o indivíduo influência. Fatos sociais são comportamentos que se repetem e se tornam normas, né? No final, pessoal, a gente faz um esquema, aqui no final, ó, a gente faz uns fatos sociais, esquema resumido aqui, tá vendo? Então, são maneiras de agir, pensar e sentir, né? Existe fora do indivíduo, exercem poder sobre ele, estão presentes em toda a sociedade, né? Então, aqui, características principais, exterioridade, você não nasce, né? Os fatos sociais não nascem do indivíduo, coercitividade é uma pressão social, um esquema bem simples aqui para você entender, e aqui uma aula gratuita e o filtro do que é concurso. Quando você clica aqui, vai direto para o que é concurso. Tudo isso está gratuito aqui embaixo, e aqui a apostila de português, que também está com raio-x, a apostila já atualizada após edital, certo? FUNESS. Aqui também tem o raio-x tem o raio-x da última prova, certo? O que caiu lá. E aqui você tem direitos e garantias fundamentais. Tá aqui tudo bem esquematizado para você sobre direitos e garantias fundamentais. Tem uns esquemas aqui também que a gente coloca aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo sempre cai. E no final a gente coloca o filtro do que é concurso, ó, tem mapa mental aqui, ó, tá vendo? No final tem uma videoaula e o filtro do que é concurso. Mas vamos para o raio-x da FUNESS. Se você quiser esse raio-x, entra no grupo aqui abaixo, certo? Então tá o raio-x de português da FUNESS. É o seguinte, pessoal, quando você vai estudar, você pegar uma prova da FUNESS, veja bem, você vai pegar uma prova, você tem que observar a sequência. A sequência é essa aqui, ó, interpretação de texto, sintaxe, morfologia, certo? Então, interpretação de texto, lógico que ele misturou análise de vocabulário, coesão e coerência, entre outros tópicos, mas que incluíam interpretação de texto, né? Deu 70%. Sintaxe representou 20%. A gente analisou provas de 10 questões. Significa o quê? Veja bem, muitos alunos têm dificuldade de sintaxe. Então, provavelmente, na sua prova, você vai encontrar 2 questões de sintaxe. 2. Né? E você tem 8 questões de coesão e coerência, são questões mais fáceis, de morfologia, que são questões mais fáceis, para você poder acertar, caso você esteja tendo muita dificuldade. Só que o aluno, em vez de ele dar uma carga maior nisso aqui, por exemplo, aqui, ó, interpretação de texto, lógico, misturado com outros assuntos, que representa 70% da prova, ele quer dar uma carga maior no que ele não está conseguindo, no que representa 20% da prova, né? Que é sintaxe.
Morfologia representa 10%, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que uma coisa que a gente tem que desenvolver, que é interpretar e compreender texto. E aí eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Eu fico muito triste quando o aluno pergunta primeiro assim, tem videoaula? Eu já sei que é um cara que tem dificuldade de ler, né? Nós, que viemos de uma realidade difícil como eu, a gente lê palavras. Preste atenção nisso, a gente lê palavras. A gente não sabe compreender e interpretar texto. E se você tiver um estudo, uma preparação só baseado em... Não estou dizendo que videoaula é o cão, não estou dizendo para você não usar, estou dizendo para você usar com sabedoria. Dizendo para você que ela pode ser usada como consulta, mas que você precisa ser capaz de interpretar e ler texto. E isso o próprio PDF vai te ensinar, certo? Aqui, ó. Vamos lá. A gente também tem o PDF de língua portuguesa, que você baixa aqui para mostrar para vocês. Então, identificar a intenção do autor, né? A FUNESC, ela pergunta muito qual é a intenção do autor, o que o autor quis dizer com aquilo ali, a finalidade do texto e os recursos que estruturam a argumentação, né? Então, ela pergunta muito isso. Então, você deve prestar atenção, né? Também, eles apresentam artigos, reportagens, contos e ensaios, certo? Prática em provas. Isso aqui é fundamental. Você vai resolver provas tanto da UECE quanto da FUNESC, de interpretação de texto, de sequência. Se você puder baixar o máximo possível de provas que você puder da FUNESC e da UE, que tem 6.000 questões lá no concurso, eu vou entrar aqui no concurso e mostrar para vocês. Vocês vão ter uma experiência absurda com relação à prova. Não vão perder tanto tempo em materiais longos, só teoria de português, porque você está analisando diretamente a prova, né? Então, discussão e análise. Aqui, ó, foco em coerência, eles cobram muito. Veja só, eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 5/4. Depois eu vou fazer um corte para vocês. E vou até vir aqui para a tela. A universidade, a UECE, a banca, a FUNESC, ela gosta muito de coesão e coerência. Gosta muito de coesão e coerência em questões de interpretação de texto. Estou falando isso dia 5, antes da prova ocorrer. Depois eu vou soltar o corte para você ver que ela cobrou exatamente isso, certo? Então vamos lá. Conectivos, pronomes, certo? Verifique as informações que estão organizadas de forma lógica. Sintaxe. A sintaxe, ela cobra muito. Identificar o sujeito, predicado, complementos, adjuntos, entre outros termos das orações, certo? Domínio de regras gramaticais. Aprender as regras de concordância verbal e nominal. Ela coloca isso na prova, certo? Então, revise o conteúdo teórico, né, e pratique questões, né? Faça análise sintática e de concordância. Preste atenção nisso aqui, ó. Análise sintática e de concordância. Mas lembrando, isso aqui vai cair 2 questões para você, certo? Procure corrigir os erros e entender a justificativa. Utilize textos reais, né? Então, é bom você treinar a sintaxe com questões reais da FUNESC. Morfologia, certo? Entender os elementos. Ela cobra prefixo, sufixo, radicais, ela gosta de cobrar. Saber identificar e interpretar processo de derivação, certo? Aqui, por exemplo, encontrar uma palavra nova, tentar decompor seus elementos para entender sua função e significado. Aqui tem algumas questões, galera, da FUNESC de nível médio, certo? E uma das dicas que a gente dá para os alunos não vai ler diretamente o texto, não vem logo para cá. Lê primeiro o comando da questão, né? O propósito comunicativo do texto em estudo comparar 2 grupos, a geração mais nova e a geração mais antiga, confrontar a geração das crianças com a dos pais e dos avós, destacar a desenvoltura das gerações
mais antigas ao manejar computadores, certo? Ressaltar a habilidade das gerações mais novas no uso, deixa eu ver se está na tela, mais nova no uso da parafernália eletrônica, né? E aí seria a resposta D. Por quê? O enunciado ele comunica, né? Então, o texto destaca constantemente que as crianças da nova geração têm habilidade natural para lidar com computadores, internet, mouse. Em vários trechos menciona que os mais velhos precisam de manuais, enquanto as crianças mexem com desenvoltura. Assim, o foco principal é ressaltar as habilidades de gerações mais novas no uso das parafernálias eletrônicas, né? A e B fala de comparar e confrontar. A C está incorreta porque não é a geração mais antiga, que é destacada pela desenvoltura, né? Então, essa aqui, por exemplo, a C, né, você já riscaria logo de cara como errada, porque o texto não está falando isso. E aí você ia e riscaria logo essa alternativa aqui, certo? Aqui, na questão 2, que é o mesmo texto, a geração digital entra em cena, certo? Os autores caracterizam a nova geração como uma geração que, alternativa, usa mouse com mais facilidade que a caneta, ama Beatles e Rolling Stones, conhecem os recursos do micro somente quando adultos. Isso aqui você já arriscaria. Quando tem essa palavra, galera, somente, provavelmente a questão está errada, certo? Quando tem essa palavra aqui, somente, a questão a alternativa está errada. Tem pesadelos diários com os manuais de instruções. Isso aqui foi dado dos aparelhos eletrônicos. É a alternativa A, né? Então, os autores... então, a alternativa A, que tem no texto, tem uma parte no texto, há crianças que não sabem ler nem escrever, mas desde dos 3 mexem no micro. Até porque o mouse é mais fácil de movimentar do que a caneta, certo? Então, aí você já descartaria, né? Por exemplo, essa frase mostra exatamente que tem familiaridade com o mouse e até maior do que a caneta. A letra B, Beatles e Rolling Stones, descreve a geração dos pais. Você já descartaria, né? A letra C, ela só conhece micro quando adultas, o que contraria o texto. A criança já praticamente nasce em cima do computador, né? Letra D descreve a geração dos pais que têm pesadelos com manuais e não as crianças, certo? Então, questão 3, pessoal. Você vê que é tudo interpretação de texto. Você está vendo aí como é a sequência? Vocês estão observando como é a sequência exata, né, que está vindo interpretação do texto. Aí você fica, não, porque o sujeito, predicado, não sei o quê. E tu vai acertar a questão de interpretação de texto? É isso que eu estou dizendo para a galera. Quando a gente fez o raio-x, a gente mostrou para vocês. Então aqui, diante da precoce desenvoltura das crianças, citada no texto. Alternativas. Pais impõem limites às crianças, pois sabem dos riscos existentes na internet. Professores reagem desconcertados, pois não sabem lidar com crianças assim. Avós exigem o manuseio de dedal, agulha e linha, em vez de computadores. Pedagogos revelam-se aptos para ministrar aulas de informática desde a pré-escola. E aí você vai ver que diante da precoce desenvoltura das crianças no texto, aqui, cara, já dá para você ver que algumas alternativas aqui já dá para eliminar, né? Então, aqui, os pedagogos reagem desconcertados ao fenômeno, ainda não sabem lidar com essas crianças. Fica claro que professores e pedagogos estão desconcertados, sem saber lidar com a desenvoltura tecnológica das crianças, né? A alternativa A não cita em lugar algum pais impondo os limites por risco. A alternativa C, a voz exigindo dedal e agulha, não aparece no texto.
Cara, você percebe que você aprende muito do que a banca cobra besteira. Alternativa D, né? É o oposto do texto. Os pedagogos não estão totalmente preparados, e sim desconcertados. Né? Então você vê que o texto, analisando aqui, você vê como a banca cobra. Já está na quarta questão de interpretação de texto. Aqui, ó, assinale a opção que apresenta a seleção vocabular empregada de um texto corretamente, identificada pela área temática em destaque. Rede manual, rede mundial, videocassete, videogame, meios de comunicação. Assinale a opção que apresenta a seleção vocabular empregada no texto corretamente, indicada pela área temática em destaque. Navegar, manusear, acessar, marinha. Brincar de boneca, fazer roupinhas, brincadeira de casinha, brincadeiras masculinas. Micro, mouse, computador, informática. Mouse, né? Essa aqui foi uma piada, viu? Mouse, micro, mouse, computador são claramente termos da informática. Então você se depara com isso aqui, daqui que você vai entender rede mundial, meios de comunicação, e você vai ficar em dúvida com isso aqui, né? Aqui você já sabe o estilo que... Isso por isso que eu digo pra galera, por isso que é importante você analisar as questões antes. Porque, pô, velho, tu aprende muito, cara, né? Aprendi muito. Vamos lá, questão 5, outra de interpretação de texto. Isso é uma prova completa, viu, galera? Você vê que é o mesmo texto, eles dão um texto para todas as perguntas. Analisando a linguagem empregada no texto, é correto afirmar que esta expressa um estilo descuidado, o que se justifica por se tratar de uma reportagem, apresenta o grau de formalidade típico de uma modalidade oral, está em conformidade com a variedade padrão da língua, apresenta uma seleção vocabular inadequada semanticamente à temática desenvolvida. Aí a gente vem analisando a linguagem empregada no texto, é correto afirmar que a alternativa C, né, galera? Está em conformidade com a variedade padrão da língua. O texto é uma reportagem de revista, mas é bem escrito dentro da norma padrão, não apresenta estilo descuidado ou coloquial excessivo. A alternativa B não é um texto informal, típico de fala. A alternativa D também não há necessidade semanticamente inadequada. Logo, a opção que diz que o texto está de acordo com a variação, C. Aqui, ó, sexta questão, galera, interpretação de texto. O sufixo inha em roupinhas, casinhas, apresenta valor semântico de pejorativo, afetivo, aumentativo, neutro, né? Lógico que é B, né? Em português, sufixo inha costuma ser o valor definitivo e afetivo, né? No texto, roupinhas, casinha, transmite ideia de carinho ou algo pequeno e delicado, né? Então, aqui, ó, 7, concordância sintática, concordância verbal e nominal, certo? Quanto à concordância verbal, seria... Isso aqui vai cair, viu? Isso aqui vai cair. Concordância verbal. Seria indiferente os autores optarem por singular ou plural no seguinte enunciado. A geração que amava os Beatles e os Rolling Stones, certo? Tem pesadelos. Depois conheceram, certo? Ele está querendo que você analise isso aqui, ó, que está entre parênteses, certo? Quem nunca resolveu questões, cara, no dia da prova vai ficar complicado isso aqui. Em 1994, 50% dos jovens consideravam acessar a internet. A maioria dos jovens de sua geração sabem usar aparelhos de computadores. Então, aqui, ó, é a alternativa, galera, D. A maioria dos jovens de sua geração sabem usar aparelhos como computadores, né? A regra de concordância no português diz que expressões como a maioria de podem concordar tanto com o núcleo do singular quanto com o complemento, jovens, plural, né? Então, a maioria de jovens sabem
ou a maioria dos jovens sabem. Ambos são aceitas na gramática. Oitava questão, né, que aqui é uma de morfologia. Assinale a alternativa que o valor semântico da conjunção, né, destacada corretamente, né? Faz roupinha como, mais, né? O mouse é mais do que, quando, certo? A alternativa aqui seria a alternativa C. O mouse é mais fácil de movimentar do que a caneta, né? Porque a expressão do que a caneta indica claramente uma comparação. Mais fácil de movimentar do que a caneta. 9. Sintaxe, certo? Corresponde à correta classificação sintática dos termos. Os pedagogos reagem desconcertados ao fenômeno. A. Desconcertados, sujeito. Ao fenômeno, objeto direto. Aqui é uma análise sintática clara, né? Reagem, núcleo do predicado. Os pedagogos, objeto direto, né? Então aqui seria a resposta B, o fenômeno. Verbo reagir pede a preposição a. Quem reage, reage a algo, então esse algo é um objeto direto, né? Então aqui está, o sujeito são os pedagogos, verbo reagem, predicado do sujeito, desconcertados, descreve o sujeito, né? Os pedagogos, e objeto indireto, o fenômeno. Questão 10, galera, aqui, ó, assinale a opção em que referente do pronome destacado está corretamente indicado alternativas. Toda criança de 5 anos, né, fazia na sua época, está aqui destacado, né, ele diz a linha, que isso aqui é o tipo de questões que você não precisa nem ler o texto todo, certo? Outra coisa, se você ler o texto primeiro para depois ir para as questões, você pode perder tempo. E quando voltar já não sabe mais de nada, certo? Essa aqui, galera, é o seguinte. A alternativa correta da 10 seria a. Toda criança de 5 anos fazia na época de sua mãe, certo? E aqui é o seguinte. Brinca de boneca, faz roupinhas como toda criança fazia na época de sua mãe. O pronome sua retoma mãe de quem? De Júlia, né? Logo, a referência do pronome sua é a própria menina citada anteriormente, Júlia, certo? Então, pessoal, eu sempre quis fazer esse vídeo, ficou um vídeo longo, mas mostrar para vocês como é valiosíssimo analisar as questões, resolver questões, certo? Se vocês quiserem o material da gente completo, esse RX, o edital verticalizado, vão estar no grupo do WhatsApp, mas também a gente está vendendo o material completo. Esse material completo, ele está em promoção, então o link está aqui abaixo na descrição. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, tiver like, muito comentário aqui embaixo, eu faço análise das outras disciplinas. Um abraço a todos, fiquem com Deus.